Bom dia, meus queridos, sou o Edson Mariano, servo do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo. Nós estamos aí lendo aquela leitura rotineira, mas a ideia é que você perceba o quão é gostoso você ler com calma. Mesmo sem dicionário bíblico, mesmo sem nenhum aprofundamento, nós precisamos ler para entendermos o máximo possível, mesmo que na lição diária, o alcance do texto. Amém? Então nós já em vídeos anteriores, chegamos até o capítulo 3, estamos adentrando agora no capítulo 4 de Mateus, o Evangelho segundo Mateus. E esse evangelho, ele tem um subtítulo, Tentação de Jesus Cristo, no capítulo 4. Aí ele tem a vocação dos discípulos, são dois subtítulos. Nós vamos só trabalhar o primeiro, a tentação de Jesus Cristo. A palavra tentação significa provocação. Deixa eu colocar aqui, provocação. É uma das ferramentas utilizadas por Satanás, né? Ele é provocador. Então, olha só, o subtítulo já nos chama atenção para a alegria, né, do prazer que nós temos na lei do Senhor de ler e conhecer mais. Então, uma provocação que Satanás fez a Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, para você ver a ousadia de Satanás. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, ou seja, provocado pelo diabo, provocação. Fique atento, fica ligado. Se o diabo, né, ele se dispôs a provocar Jesus Cristo, né, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o primogênito, imagina nós. Por isso a importância de estarmos juntos a Jesus, porque o Senhor Jesus é a nossa rocha, é a nossa segurança, é o nosso general, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, meu querido, não deixe Satanás fazer festa na sua vida. Então foi conduzido Jesus aqui, vai dar início, uma prévia, né? Houve uma situação aqui nesse capítulo 4, nesse texto, do preparo de Jesus ao deserto, em jejum e etc., para dar início ao seu ministério, o ministério profetizado ali já no Velho Testamento, que Jesus viria como Salvador, libertador do seu povo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser provocado, tentado por diabo, também chamado Satanás, Lúcifer, e aí para frente. Diabo também é chamado de colocador de barreiras, príncipe das trevas, né? E etc. Aí, vamos lá para frente. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quem jejuou? Nessa ida ao deserto, Jesus, né? Trava a língua aí. Jesus, ele foi então jejuar. Jejum significa abstinência total ou parcial de alimentação. Aqui está dizendo 40 dias e 40 noites. Você não precisa exatamente ficar 40 dias e 40 noites, mas depende. Você não pode absolutamente ficar jejuando sem alimento líquido e sólido durante esse período, que senão você realmente vai ter dificuldade, né, para se sustentar. Mas Jesus aqui, ele jejuou. E a prática do jejum em muitas igrejas, ela tem sido esquecida. E o jejum e a oração realmente são armas maravilhosas para vencer aí as artimanhas, as armadilhas de Satanás. E tendo jejuado, então aqui nos demonstra uma prática de Jesus que devemos seguir também. Abstinência total do sólido ou líquido ou parcial. É aquilo que realmente mais você gosta, que você não imagina que deixaria de fazer no seu dia, para que você tire aquele desejo forte da carne, de querer alimentar-se ou beber alguma coisa, e fica ali realmente em sintonia com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. E tendo jejuado como prática 40 dias e 40 noites, depois, é claro, teve fome. Aqui nós entramos na questão que Jesus, perfeito Filho de Deus, na cristologia que estuda Jesus como homem, teve fome. Então Jesus aqui, ele teve fome, ele teve sede, ele suou, ele cansou, né? Perfeito Filho de Deus, ele veio na terra como homem, nascido do ventre de Maria, que foi sua mãe. Então Jesus, ele tinha as mesmas necessidades de um homem. Ele teve aqui fome.
nessa situação. Só que esse necessitar, aí depois desse período de 40 dias e 40 noites de jejum, Satanás, rodeando a terra, sabia da necessidade física de Jesus e quis tirar um proveito disso. Aí, ó, o versículo 3: e chegando-se a ele o tentador. Então preste atenção, o tentador chegou a Jesus para interromper o início do ministério da proclamação das boas novas do reino. E chegando-se a ele o tentador, preste atenção, mais uma vez eu repito, se o tentador, se Satanás, se o diabo chegou a Jesus para provocá-lo, para tentá-lo, quanto mais a nós. Nós precisamos estar revestidos da couraça do Espírito Santo de Deus. E chegando-se a ele, o tentador disse: olha, é uma condição, se tu és filho de Deus. Ele não sabe que Jesus é filho de Deus? Ele não estava no céu servindo à mesa do Senhor? Olha, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Por quê? Aqui está realmente uma grande informação. Como o diabo sabia que Jesus estava com fome depois de ter jejuado, aqui no versículo 2, ele tentou provocar na necessidade física. Cuidado que Satanás, ele anda em derredor, rugindo como leão, procurando saber qual a tua necessidade, qual a tua brecha. E aí ele vê, se é mulher, ele vai trabalhar jogando uma mulher na tua vida para você adulterar. Se é drogas, ele vai te apresentar alguém que vem da tua necessidade, a tua fissura, né? A tua abstinência. Ele vai jogar alguém para te oferecer uma cocaína, uma cannabis, uma maconha, um entorpecente. Ele arma armadilhas mediante a tua necessidade. Satanás, ele não é onisciente, ele não lê o seu pensamento, mas ele vê as suas atitudes. E chegando a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, cara de pau de Satanás, né? Manda que essas pedras se tornem pães, alimento para o físico. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Ele aqui está em maiúsculo, Satanás está em minúsculo. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Aqui, a partir do versículo 4 em diante, começa a ter um diálogo, uma conversa entre Jesus Cristo e Satanás. Na verdade, nós, como somos frágeis, só pela misericórdia de Deus temos então em Cristo a sua proteção. Nós não temos que ficar aí conversando com o demônio quando nos deparamos com pessoas endemoniadas, como nós observamos em muitas igrejas, infelizmente, que talvez usam isso com uma situação aí de sensacionalismo, perguntando: quem é você? Quantos vocês são? Pata para trás? Qual é o seu nome? Isso não interessa, esse conhecimento não. O que conhecimento nos interessa vindo de Satanás e os seus demônios, os anjos malignos? Se você encontrar alguma pessoa possessa, endemoniada, expulse imediatamente, sem saber quem é, o porquê está naquela pessoa e etc. No nome e no sangue do Senhor Jesus, repreende aquele espírito para que ele saia daquela vida no nome de Cristo Jesus, e acabou. Aqui, a exemplo de forma típica, Jesus então respondeu. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito. A base aqui que Jesus utilizou como resposta foi as profecias. Foi a palavra de Deus. Por isso, sabendo que o tentador provocou Jesus, o que pode lhe provocar, é muito interessante você entender que a leitura da palavra de Deus, do que está escrito, é uma fortaleza para que você resista às tentações, às cerdas do maligno e de Satanás sobre a tua vida. Está escrito. Aí vem: nem só de pão viverá o homem, uma condição aqui, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E qual é essa palavra que sai da boca de Deus? A Bíblia. É a nossa espada. Então, você pode ter certeza que o diabo vai investir na tua vida ministerial, sentimental, familiar, profissional, nos teus sonhos. Se você não tiver o conhecimento da palavra, através do jejum, através da oração, através de estar realmente sujeito à vontade e obediência do Senhor, Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo está dando a dica aqui: está escrito, veio para dar vida e vida em abundância. Você quer saber como é essa força que vem da palavra de Deus? Comece a lê-la no nome do Senhor Jesus. Versículo 5: então o diabo o transportou à cidade santa,
cidade santa, Jerusalém, ali na Judéia, praticamente no sul das terras de Israel, e colocou sobre o pináculo do templo de Israel, pináculo a parte mais alta, para que tivesse então Jesus visão dos demais reinos. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, outra vez, se tu és filho de Deus, aqui no versículo 3, então no versículo 5, no versículo 6 também: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha que interessante, está escrito, Satanás usando também as escrituras como contraponto. Jesus respondeu usando as escrituras, citando um texto da palavra do Senhor, e também Satanás. Só que Satanás, ele é o arqui-inimigo de Cristo Jesus e o nosso também. Ele distorce a palavra de Deus, ele inverte, né? Ele é um herege. Disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Ele inverte a interpretação da palavra e o sentido da palavra de Deus. Cuidado com os falsos profetas que realmente tentam trazer na tua cabeça uma interpretação bíblica que realmente não veio do Espírito de Deus. Por isso, é muito importante que você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, e assim sendo, reconhecendo seus pecados, tornando-se filho de Cristo, tendo seu nome escrito no livro da vida, você recebe a iluminação do Espírito Santo de Deus para entender a revelação. Então, você sendo iluminado pelo Espírito Santo de Deus, você entende o alcance da revelação de Deus, o que Deus quer para a nossa vida, diferente daquele que não tem Cristo no coração. Ele vai ler e não vai entender nada. Versículo 7, disse-lhe Jesus, novamente, também está escrito, dentro da palavra, está escrito aqui, não tentarás, não provocarás o Senhor teu Deus. Novamente, olha que interessante, nesse diálogo, mesmo tomando 2 chibatadas na palavra por Jesus, a persistência de Satanás. Olha só como precisamos nos revestir. A palavra de Deus nos fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos conhecer a palavra do Senhor, não brincar de ler a palavra do Senhor. Separe um tempo para isso. Novamente, o transportou quem? Satanás, o diabo, ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha aqui, Satanás querendo ser adorado por Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, né? O Criador dos céus e da terra, o general dos exércitos, o renovo do Senhor. Misericórdia, que audácia aqui, né? Querendo ser adorado. Aí Jesus, ao ponto final nesse diálogo: então disse Jesus: vai-te, Satanás, repreensão. É o exemplo, você cheio do Espírito Santo, com conhecimento da palavra, jejum e oração, repreenda a exemplo de Jesus: sai de mim, Satanás, leva de mim esse vício para longe, Satanás, isso não é para minha vida. O adultério, a prostituição, a fornicação, o roubo, o engano, a corrupção, a mentira, sai, Satanás. E use a palavra de Deus, porque está escrito. Usa porque você sabe. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que envergonhar e que maneje bem a palavra da justiça. E só a ele servirás. Então o diabo deixa. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Cristo tem que ser servido, Cristo tem que ser adorado. Olha que legal a leitura reflexiva do Evangelho de Mateus, capítulo 4, primeiro dentre os 2 subtítulos, a tentação de Jesus Cristo, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto para jejuar, estar em oração, para iniciar realmente o seu ministério. Obrigado por você participar conosco, que Deus te abençoe e que possamos dar sequência nos próximos vídeos nessa leitura descontraída diária da Palavra do Senhor. Estaremos falando em seguida, finalizando o capítulo 4, a vocação dos discípulos, o chamado dos discípulos. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, amém.